Olá pessoal, estou de volta conforme prometido. No vídeo anterior nós paramos aqui nas características do Estado Federal. Vamos falar agora, pessoal, da origem do federalismo. Marca inicial do federalismo é a Constituição Americana de 1787. Então é ali que tudo começa, né, pessoal? O federalismo ele aparece pela primeira vez na Constituição Americana de 1787. E qual é a sua causa? Bom, para entender a causa, do federalismo, temos que voltar um pouquinho do tempo, falar do início da colonização dos Estados Unidos, mais especificamente início do século XVII, quando se dá de fato a colonização, sobretudo ali do leste, da América do Norte, dos Estados Unidos, onde hoje são os Estados Unidos, pelo Reino Unido. Começa a colonização do que viria a ser os Estados Unidos. Esse início de colonização é razoavelmente pacífico. Existe durante 100, 150 anos uma relação de convivência razoável entre colônia e metrópole, um início amistoso no que tange ao relacionamento colônia e metrópole, embora quando se estuda, eu tive a oportunidade de lecionar a história do direito, quando você vai estudar a história do direito nos Estados Unidos, você vai ver que já existem documentos falando da independência americana logo no desembarque dos primeiros colonos britânicos nos Estados Unidos. E é muito legal, você vê que muitos daqueles colonos iniciais, ali, raiz dos Estados Unidos, que vêm, que são mandados, enviados, muitas vezes forçados a sair, deixar o Reino Unido em direção à América do Norte, sobretudo por conta da sua fé religiosa, do puritanismo religioso que eles professam. Há documentos da época do desembarque dos primeiros colonos já falando em independência daquela terra, independência daquele povo colono em relação à metrópole. Mas apesar desse sentimento de independência já ter vindo nas caravelas com os primeiros colonos americanos, a verdade é que a colonização se deu por um período razoável e inicialmente ela se manteve amistosa entre colonizadores e colonizados, entre metrópole e colônia. Isso vai bem, pessoal, do início da colonização, século XVII, até mais ou menos a metade do século XVIII, quando começam a pipocar movimentos, atos rebeldes pelas colônias americanas, pelas colônias britânicas na América do Norte, tá certo? Vários atos rebeldes, e onde se destaca, o principal deles é o chamado Boston Tea Party, que foi um ato ocorrido na cidade de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e que repercutiu muito mal perante a colônia, perante a metrópole, e fez com que o Reino Unido enrijecesse ainda mais as regras em relação à colônia, sobretudo as questões dos impostos, dos tributos cobrados da colônia em favor da metrópole. O que acontece? A metrópole começa a apertar a tributação, os colonos começam a reclamar, que eles estão pagando um fardo muito grande, por conta das exigências do custeio da metrópole, da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Os colonos começam a achar que não está sendo justa a relação, que o que está sendo exigido deles em relação à metrópole é muito. Começam a pipocar movimentos rebeldes, até que, em 1775, o parlamento britânico declara o estado, no caso, na época, a colônia de Massachusetts, justamente onde fica a cidade de Boston, uma colônia rebelde, e inicia uma guerra em território americano, tá certo? O parlamento britânico determina a invasão da metrópole na colônia de Massachusetts, para submeter a colônia de Massachusetts à total obediência à metrópole britânica, tá? Diante disso, pessoal, no mesmo ano, as colônias, que já tinham realizado um primeiro congresso continental, realizam um segundo congresso continental, onde, dentre outras coisas, deliberam pela formação de um exército comum, ou seja, as 13 colônias britânicas na América do Norte se unem para formar um único exército para reagir a um eventual ataque que já havia começado
por parte da metrópole e dá-se início, então, à chamada Guerra de Independência dos Estados Unidos. As 13 colônias britânicas se unem, formam um único exército e resolvem se opor àquela que na época era a principal potência militar do planeta, que era o Reino Unido. Então imagina a situação, né, pessoal? Olha como é que é a história dos Estados Unidos. Isso explica muito, né, dos Estados Unidos serem o que são hoje, a grande potência que são hoje, né? Você imagina, a nossa independência foi uma independência estranha, né? Porque o proclamador da independência, né, se tornou então imperador do Brasil, Dom Pedro I, era filho do rei de Portugal, depois foi ser ele mesmo rei de Portugal, seu filho assumiu o Brasil. Então é uma independência de Portugal que aconteceu, mas não aconteceu, né? Nos Estados Unidos não, a independência americana ela se fez através de uma guerra, né? Uma guerra longa, né? Uma guerra que demandou muitas vidas, né? De ambos os lados, e um movimento de muita coragem dos colonos americanos, porque afinal eles estavam enfrentando a maior potência militar da época, né? Era como enfrentar os Estados Unidos hoje. Então eles foram extremamente corajosos e fizeram isso de forma unida. Eles sabiam que as colônias, lutando isoladamente, como no caso de Massachusetts, elas não conseguiriam se opor ao poderio militar britânico. Porém, lutando juntos, numa extensão de território muito maior que a da Inglaterra, que são, né, o território dos Estados Unidos da América, seria muito mais complicado para a Inglaterra, mesmo com todo o seu potencial. Então, os Estados Unidos perceberam, né, os colonos, que eles tinham um número razoável, que eles tinham uma extensão de território muito grande, que eles conheciam muito melhor aquele território e que eles lutavam pela liberdade. Eles tinham muito mais por que lutar do que o soldado britânico. Eles lutavam pela vida, eles lutavam pelas suas famílias, pelas suas terras, pela sua casa, tá certo, pessoal? Então eles resolveram comprar esta briga, né? Entraram em guerra com a metrópole e saíram, nós sabemos o final, né? Saíram vitoriosos. Em 1783 é assinado o Tratado de Paris, onde o Reino Unido, a Grã-Bretanha, reconhece a independência de suas, então, ex-colônias na América do Norte e que agora se tornam países, né? Cada uma dessas colônias agora vão se tornar um país, tá certo? Um país independente, tá bem, pessoal? Só que elas percebem num primeiro momento que é vantagem para elas atuarem conjuntamente, sobretudo no que diz respeito ao seu poderio militar, tá certo? As colônias percebem, olha, agora nós somos independentes, somos cada uma de nós um país, porém cada um de nós isolados não vai fazer frente a uma eventual reação da Inglaterra, uma tentativa de retomada das colônias por parte da Inglaterra. Lutando sozinhas, nós não vamos conseguir nos opor ao poderio militar britânico, tá certo? Então nós vamos nos unir inicialmente numa confederação. Aí fizeram a Confederação dos Estados Americanos, tá certo, pessoal? Só que a confederação, nós vimos agora há pouco, a confederação ela é um vínculo não definitivo, ela é um vínculo precário, ela é uma união na qual as partes que se unem podem se retirar a qualquer momento. Então, unidas em confederação, qualquer uma dessas colônias, tão logo mais não desejasse permanecer vinculada, poderia se retirar da confederação. Então é um vínculo instável, não dava a segurança necessária que elas precisavam, tanto para solucionar problemas internos quanto problemas externos. Problemas internos, legislações conflitantes, desconfiança mútua, né, e rivalidades regionais. Quem garante que se a gente ficar em confederação, de repente a colônia X não vai querer invadir parte do meu território, eles são um pouco mais fortes militarmente, vão querer tomar um determinado recurso natural que pertence ao meu território, né? Já tivemos um probleminha no passado, quem garante que esse problema não vai se reacender, né? E aí vamos deixar a confederação, né? E o grande problema de todos, que era o problema externo, que eu falei agora há pouco, tá? À medida em que a confederação permitia a saída, tá, das partes, das unidades que a integravam, tá, corria-se o risco das colônias voltarem a ser novamente, né, cada um por si, cada uma lutando por si, e a reação britânica se tornaria algo
plausível, algo sustentável, algo possível. Tá? Então, os chamados patriarcas, né, da independência americana, eles resolvem se reunir e falam o seguinte: olha, não dá, tá? Em confederação não dá para nós ficarmos. Né? George Washington fala: olha, não tem jeito, nós temos que formar um país. Tá? Ah, mas eu prefiro ser independente, eu prefiro tocar minha própria vida com soberania perante a comunidade internacional, só que sozinho você não vai para frente. Tá? As colônias então caem nessa realidade e falam: olha, realmente não dá. Nós precisamos nos vincularmos, nós precisamos nos unirmos. E não basta uma união precária nos moldes da confederação, nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de um modelo de união que seja definitivo, que não permita a chamada secessão, tá certo? Que não admita a saída das unidades do todo formado pela união delas, tá certo? Então eles lançam mão, eles criam um novo modelo de unidade política que é a federação. É nesse contexto que nasce a federação. Então dizem, né, os nossos doutrinadores que a federação nos Estados Unidos, né, ela é muito mais fruto da experimentação prática, da necessidade prática, de sobrevivência mesmo daquelas colônias recém-declaradas independentes, do que uma construção teórica, política, acadêmica, tá certo? Como é bem mesmo do estilo americano, né? Muito prático, solução prática para tudo, né? Tudo faz em mega escala, tudo faz de forma prática, tá certo? Tem solução prática para as coisas. Eles falaram: olha, não dá. Esse vínculo não existe, temos que criar algo novo, mas não existe outro, a gente inventa. Né? Vamos inventar um negócio chamado federação, né? Que é uma forma de união definitiva, onde as partes unidas não podem deixar aquele pacto federativo, e a partir de agora nós somos um país. E então, cada colônia, que uma vez independente se tornou um país, abre mão da sua soberania em favor da união. Tá? Soberana passa a ser, ou soberano passam a ser, os Estados Unidos, a República Federativa Americana. Tá? E as antigas colônias, que se tornaram países independentes, passam a ser estados, né? Unidades políticas integrantes desta união. Não são mais países soberanos, são estados autônomos, não soberanos, autônomos, que fazem parte do todo, né, da Federação Americana. Esta sim, uma república federativa, um país soberano na ordem internacional. Tá certo? Então assim nasce, pessoal, lá nos Estados Unidos, a federação. E no Brasil, pessoal, nossa doutrina fala que o federalismo no Brasil, ele nasce muito mais da necessidade orgânica. É um federalismo chamado federalismo orgânico. Por quê? É um federalismo que nasce, diferentemente dos Estados Unidos, ele nasce pela necessidade de organização do território. Aqui não havia disputas regionais, né? Não havia diferença de legislações conflitantes, não havia o risco de invasão, né, da metrópole. O federalismo no Brasil se deu por necessidade de se organizar o poder político por um território enorme, né, continental, com diferenças climáticas, diversidade de grupos étnicos, né, que não teria como ser comandado de uma única base, de uma única unidade política, tá certo? Então o nosso federalismo, ele é um federalismo que nasce não da necessidade de independência, mas da necessidade de organização, tá? Ele nasce muito mais como uma forma de organizar melhor a administração pública, de organizar melhor o Estado dentro de um território tão vasto e tão diversificado como o território brasileiro. Diante de tantas diferenças, né, regionais, é necessário que eu tenha também unidades regionais de comando político, tá certo? Daí o nosso federalismo, que complementam, né, os doutrinadores, que na verdade, na prática, sempre existiu no Brasil. Eles falam: olha, mesmo no período colonial, onde havia uma única fonte de poder político, mesmo durante o Império, que havia uma única fonte de poder político, na prática a gente já via uma certa divisão política de poder, né? Porque já haviam as chamadas províncias, né? As capitanias hereditárias, que depois viraram províncias,
e que depois viraram estados, né? Então dizem os doutrinadores, olha, na prática sempre houve uma divisãozinha política dentro do Brasil, embora juridicamente, né, ela seja reconhecida e o Brasil se torne então um Estado federativo a partir da Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. Beleza, pessoal? Tá? Daí as diferenças, né, fundamentais, vamos traçar aqui um quadro final, entre o federalismo no Brasil e o federalismo nos Estados Unidos. Nós já vimos que eles nascem de motivações distintas. O que motivou o nascimento do federalismo nos Estados Unidos é bem diferente daquilo que motivou a adoção desse modelo americano no Brasil. Tá certo? Então, a motivação do federalismo na América e no Brasil é totalmente diferente. Tá certo, pessoal? E também é diferente a forma como se deu, como se formou este federalismo. E aí eu quero que vocês entendam isso. Olha, o federalismo americano, ele nasce de um movimento centrípeto, de fora para dentro. O poder estava todo nas mãos das colônias recém-declaradas independentes. Uma vez independentes, elas se tornaram países, pessoal, soberanas, né? A soberania é a expressão maior de poder. Porém, essas unidades abrem mão de uma parte do poder, abrem mão de ser soberanas, abrem mão da soberania em nome da União Federativa dos Estados Unidos da América. Tá certo? Para se tornarem simples Estados-membros desta União, não mais soberanas, e sim autônomas. Tá certo? O poder estava todo ele nas mãos das colônias recém-declaradas independentes, países soberanos. Abrem mão do poder absoluto em nome de um poder central, né, de uma federação, de uma união nacional, né, de um novo país, os Estados, daí o nome, né, os Estados Unidos da América. Tá certo? No Brasil, pessoal, o federalismo ele se dá num movimento contrário, num movimento centrífugo, de dentro, do centro para fora. Nos Estados Unidos, de fora, da extremidade para o centro. Dos países, das colônias recém-declaradas independentes para a União. No Brasil, de um poder central, tá certo? Para os poderes periféricos. O poder já estava todo centralizado na figura do imperador e com a república, este poder central, ele parte para os estados, ele migra da União para os estados. Estava todo num único centro de tomada de decisão. A partir do momento em que se criou a federação, a partir do momento que se criou com os seus respectivos estados, né, a federação com os estados-membros, o poder que estava todo concentrado na União passa a ser distribuído pelos estados. Tá certo, pessoal? Então, o movimento é invertido. Nos Estados Unidos, de fora para dentro. Das unidades para a União. No Brasil, da União para as unidades políticas. Tá certo? E o que isso traz de diferença prática, professor? O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, pessoal. Tá? Veja só. Guarde uma coisa para vocês, para a vida, tá? Quem tem poder não gosta de dividir. O poder, pessoal, ele é que nem crack, né? Pedra de crack. O cara experimenta o poder, ele fica meio louco, né? Tanto que um político se elege vereador, qual a primeira coisa que vem na cabeça dele? Ele quer ser prefeito, né? Aí ele se elege prefeito, ele quer ser deputado. Aí ele se elege deputado, ele quer ser senador, né? Governador, depois senador, quer ser presidente. Aí ele se elege presidente, ele quer ser o quê? Não, ele quer se reeleger presidente, né? E, se possível, se reeleger indeterminadamente, né? Ah, já ganhei a reeleição, e agora? Agora não pode se reeleger de novo, então vou eleger um poste, né? Vou colocar uma samambaia lá, que eu mando, né? Que eu vou lá, vou aguar, vou mandar, e eu vou continuar mandando através do meu poste, né? Então, quem está no poder, pessoal, não quer deixar. O poder ele é que nem pedra de crack, tá certo? Então, pensa nisso. Isso é uma verdade humana, tá? Nos Estados Unidos, quem tinha todo o poder na mão? As unidades periféricas, as colônias que viraram países soberanos. O poder era todo delas. Quando elas abrem mão de parte do poder em favor da União, elas guardam muita coisa para elas. Porque quem tem poder não gosta de dividir.
Por isso, nos Estados Unidos, os estados são tão fortes. Eles deixaram com eles, por exemplo, a competência para legislar sobre matéria penal. No Brasil, quem legisla sobre matéria penal e execução penal? A União. Tudo é União, né? Nos Estados Unidos, não. Quem legisla sobre matéria penal e execução penal? Os estados. Tá certo? Por isso, em alguns estados, é a pena de morte e outros não. Alguns estados permitem o aborto e outros não. Tá? A arrecadação tributária, a distribuição das receitas nos Estados Unidos é muito mais justa do que no Brasil. Por quê? Porque os estados guardaram para eles impostos importantes, tributos importantes. E no Brasil? No Brasil, os tributos fundamentais estão todos com a União. Tá certo? Para os estados e municípios vão as despesas, né? Educação, saúde, vai tudo para vocês. E a verba? A verba fica tudo com a União. Então, nos Estados Unidos, os estados são fortes por causa disso. Eles tinham a soberania, abriram mão em favor da União, guardaram muita coisa para eles. E no Brasil? No Brasil, ao contrário. Todo o poder estava na mão do poder central, né? O poder central era soberano e detinha todo o poder com ele, né? O Estado centralizado. Quando esse Estado centralizado ele se descentraliza, criando unidades políticas, né? Chamados Estados-membros, distribuindo competências, poderes estatais para os Estados-membros, a União guarda para ela o melhor. Ela manda para os Estados só o que não é importante. Por isso, no Brasil, os Estados, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, no Brasil os Estados e os municípios são muito fracos. E a União é muito forte. Tá certo? Isso tem ligação direta com o modo como se formou o federalismo nos Estados Unidos e o federalismo no Brasil. Isso explica muito do porquê nos Estados Unidos os estados, né, têm força, têm realmente muita autonomia, tá? Enquanto que no Brasil os estados vivem ali, né, se curvando à União, passando pires, pedindo verbinha daqui, verbinha dali. Por isso os estados no Brasil são tão fracos em relação à União. Tudo bem, pessoal? Beleza? Esse é o que a gente tinha para hoje. Eu volto daqui a pouquinho no terceiro vídeo agora com as questões. Na verdade, hoje uma questão só, mais para a gente registrar mesmo a presença, porque essa matéria é bem introdutória, bem histórica, a gente até não acha muito questão sobre isso, pelo menos no direito constitucional, mais história do direito. Tá bem? Mas eu venho com a questão na sequência, só para nós arrematarmos. Então daqui a pouquinho eu estou de volta, pessoal.